bem-vindas e bem-vindos ao É da Sua Conta, o podcast mensal da Tax Justice Network, rede de justiça fiscal. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é para você que fala português em qualquer parte do mundo e quer entender a relação entre justiça fiscal e o seu dia a dia. Entramos no terceiro mês de isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. E também é o terceiro É da Sua Conta seguido que abordamos as possibilidades de sairmos melhor dessa crise que está ceifando milhares de vidas pelo mundo. No episódio 12, falamos sobre as possibilidades de uma nova economia pós-pandemia. No episódio 13, abordamos a vacina fiscal, que já foi inventada em forma de um teste pela Tax Justice Network para evitar que o dinheiro do socorro às empresas fique contaminado e acabe em paraísos fiscais. Desta vez, trazemos pílulas tributárias para uma retomada econômica pós-pandemia que seja mais sustentável e redistributiva. Enquanto vários países no mundo estão saindo da fase de isolamento social e buscam um novo normal, no Brasil, o Índice Nacional de Isolamento tem ficado em torno de 40%, o que é insuficiente para realmente limitar a transmissão acelerada do novo coronavírus. As pessoas não estão ficando em casa. Entre outros motivos, por falta de planejamento e coordenação do governo federal, a ausência de um plano federativo de enfrentamento ao coronavírus e por regras fiscais restritivas, que atrasaram uma reação imediata. Há também a crise política. 2 ministros da Saúde já deixaram o posto e a cadeira segue vazia há mais de um mês. E como o governo trata a pandemia como uma gripezinha, os recursos financeiros da União são liberados de maneira lenta e insuficiente. Ainda assim, uma ampla e forte pressão da sociedade conseguiu gerar e aprovar uma lei que instituiu a renda básica emergencial. Por 3 meses, foram liberados $110 por pessoa ou $220 para mães que sustentam sozinhas a casa. Apesar de algumas falhas na implementação, essa medida foi essencial para permitir às pessoas sem renda, de baixa renda e aquelas que ficaram desempregadas ter o que comer e onde morar durante esses primeiros meses de pandemia. É o que nos conta Maria do Socorro. Ela é diarista no interior de São Paulo e vive com o marido, que é pedreiro, e a filha, que é estudante. Se esse auxílio emergencial acabar, não só eu, como muita gente vai ficar muito mal, porque não tem como a gente pagar conta, comprar o que comer, porque está todo mundo sem trabalhar. Então, para mim vai ser péssimo, porque eu já ganho pouco, então já vai ficar muito ruim. Grazi, a renda básica vai continuar? E por quanto tempo? E será que é possível ser permanente porque as pessoas realmente precisam? Por hora, existem apenas propostas, debates e especulações. Mas enquanto isso, então a população sofre sem saber se vai ter dinheiro para conseguir manter o isolamento social, se alimentar, ou seja, sobreviver nesse momento. Ô Grazi, é verdade que o Estado está doente e sem dinheiro para financiar a continuação da renda básica e a garantia da saúde no Brasil? Não é verdade. O país não está quebrado, a dívida é interna, ou seja, em moeda nacional. E também existe espaço para emissão monetária e de títulos da dívida. Você já ouviu falar na pílula de alho, é uma pílula amarela. Além disso, para reforçar a capacidade fiscal de todos os países, existem pílulas tributárias para uma retomada econômica sustentável e redistributiva após a pandemia. Nesse episódio do É da Sua Conta, nós vamos apresentar 4 pílulas. A pílula de alho, feita de alho e calor. A primeira pílula tributária para salvar vidas, cuidar das pessoas e resgatar pequenas e médias empresas é o imposto sobre lucros excedentes. Cada vez mais se fala em tributar lucros excedentes para poder financiar e lidar com a crise econômica decorrente da Covid-19. Esse tipo de imposto já foi utilizado em tempos de guerra, como após a Primeira, a Segunda Guerra, para reconstruir os países e havia muitas oportunidades de emprego. Agora a gente conversa com o jornalista da Tax Justice Network, Nick Jackson, sobre
O que são exatamente esses lucros excedentes? Um governo vai decidir o que é uma taxa de lucro razoável, o rotineira, o normal, e tributam qualquer excesso acima deste nível a uma taxa especial de excesso. Então, este imposto é um imposto sobre o lucro das empresas depois que os impostos corporativos já foram pagos. Este imposto não vai causar problema para estas empresas vulneráveis, fracos, mas as empresas altamente lucrativas que têm um retorno sobre capitais acima deste nível vão pagar quantias significantes. Isto recruta os fortes para suportar os fracos. Este é um princípio muito importante que temos que ter em conta nesta situação agora de crise econômico global. Só que tem algumas empresas que elas estão tendo muito lucro nessa época. Pensa principalmente, por exemplo, nas empresas de tecnologia, a Amazon ou a 3M. Elas estão vendo os lucros crescerem muito durante a pandemia. Elas poderiam ser um foco, né, para que o Estado amplie a capacidade de financiar, então, esses que mais precisam. Outra possibilidade é que este imposto deveria visar não só estas empresas, mas também outras empresas que já estavam fazendo lucros em excesso muito antes da crise. Algumas empresas têm obtido nos últimos anos retornos de capital de 30%, 40%, 50% por ano. E a globalização ajuda estas multinacionais a ter lucros enormes. Mas a pergunta agora é quem na sociedade deveria pagar isto? E a resposta a esta pergunta é inteiramente política. Agora precisamos que os ricos, os mais fortes, tenham que pagar para apoiar o resto da sociedade. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, em muitos países vimos taxas de imposto sobre estes lucros excessivos em cima de 90%. Eu vou tomar uma posição mais moderada, mas vou sugerir, por exemplo, uma taxa de 75% sobre o lucro excessivo, pelo menos para começar. Só sobre o lucro que está fazendo a mais durante esse período da pandemia? Seria isso que seria para pagar até 75%, por exemplo, uma Amazon? Não, eu diria que tem que ser todas as empresas que já estavam fazendo lucros excessivos desde muitos anos. Então, todas as empresas que estão a utilizar paraísos fiscais para evitar impostos, aqueles monopólios que estão a controlar os mercados para fazer lucros excessivos. Isto já é um problema desde os anos 80, especialmente. Então, estas empresas devem ser atingidas por esta taxa. Como calcular o limite entre o que é um lucro considerado normal e o que é um lucro excessivo? A partir de que ponto seria lucro excessivo? De um lado é uma coisa técnica e não temos possibilidade agora hoje de discutir isto, mas tem problema de qual seria o nível. E outro problema é como definir o que é um lucro. Estes são problemas profundamente difíceis, mas com vontade política podemos começar a impor esses impostos. A terceira questão, que também é o mais político de todas as perguntas, é qual seria a taxa de imposto. Eu disse antes, 75% sobre estes lucros excessos seria um bom nível para começar. Mas isto precisa muito trabalho técnico, muito trabalho político para resolver esta questão e o movimento global de tax justice tem que lutar para ter um sistema forte com taxas bastante altas para acabar com esta oligarquia que estamos vendo em todos estes países. Isso não vai acabar atrapalhando na hora de investir? Isto é um dos grandes mitos sobre imposto. O que as empresas querem, acima de tudo, são coisas como uma força de trabalho saudável, educada, tribunais limpos, o Estado de Direito, boa infraestrutura. Estas são as coisas que as empresas precisam. E todas essas coisas precisam de impostos. Você conhece algum país que já tenha pensado em levar o imposto sobre os lucros excedentes a sério? Que pensa em alguma forma de implementar mesmo? O grande problema é que existe um grande número de multinacionais e empresas de contabilidade e lobistas que vão tentar matar o progresso. Por isso que precisamos lutar agora. Temos que lutar para estes impostos mais altos sobre os ricos, sobre os multinacionais, como, por exemplo, este imposto sobre
lucros excessivos, mas também temos que lutar para estas reformas internacionais sobre o sistema de tributação internacional que pode ajudar os governos a tributar as multinacionais. Estamos no princípio de uma batalha grande e espero que podemos fazer muito progresso. A pílula de alho da planta antibiótica da velha medicina. Que desenvolvimento, que belo ensinamento, a pílula de alho ensina. A pílula de alho. A segunda pílula tributária é composta por 3 ações para uma adequada tributação das multinacionais. E elas acabam de ser publicadas no mais recente relatório da ICRICT, que é a Comissão Independente para a Reforma do Imposto sobre Corporações Internacionais. O Tommaso Faccio detalha a proposta. So the first action is to tax multinationals that operate. A primeira ação é tributar multinacionais que operam em oligopólio ou monopólio a uma taxa maior do que as pequenas e médias empresas. Which means that Isso significa que os países devem introduzir taxas diferentes de imposto corporativo para empresas que operam em concorrência limitada e estão fazendo lucros excessivos. Elas devem ser tributadas a uma taxa mais alta. Os oligopólios são empresas que operam no mercado com competição limitada. Já o monopólio é quando não existem outros negócios que operem em condições de mercado similares. The second idea is that this type of taxes, progressive taxes, should also apply to digital sales taxes. A segunda ação é que esse imposto progressivo também seja aplicado sobre as vendas digitais, que permitem a tributação de multinacionais como Google, Amazon, Facebook, no país onde o consumidor mora. The international tax rules that we have at the moment allows digital multinationals to avoid. As regras fiscais internacionais que temos no momento permitem que as multinacionais digitais soneguem impostos nos países onde o cliente mora. Por exemplo, como o Google não está estabelecido de maneira permanente em todos os países onde tem clientes, a tributação ocorre nos Estados Unidos. E até recentemente, alguns lucros do Google foram atribuídos a empresas que estão em jurisdições de baixa tributação, como Irlanda ou Bermudas. Vale reforçar que a tributação das multinacionais digitais deve ocorrer ao se consumir os serviços e também sobre o lucro dessas corporações. Sobre o consumo, cada país pode adotar individualmente. Sobre o lucro, é importante que ocorra um acordo entre os países a respeito de regras de tributação internacional. The third action is for countries to introduce A terceira ação é que os países introduzam uma alíquota mínima global, para que os lucros das multinacionais sejam tributados nesse nível mínimo, independentemente da alíquota aplicada por um país individual. A ICRICT defende que a alíquota mínima para a tributação do lucro de todas as multinacionais deve ser de 25%. Pressionamos por um registro global de ativos para nos permitir saber quem é dono do quê. Cada país tem diferentes tipos de registros de ativos, que podem ser desde artes até instrumentos financeiros ou terras. Existem diferentes tipos de ativos e os países os registram de diferentes maneiras. Por isso é importante unir essas informações para aplicar a política de tributação da riqueza mais adequada e para entender melhor a desigualdade. Se você quiser saber mais sobre as propostas da ICRICT, o link para o novo relatório está na descrição desse podcast. Você já ouviu falar da pílula de alho? É uma pílula amarela. Você toma uma daquela, nem sabe o que é que sente, mas a infecção já era. A terceira pílula é a tributação sobre riqueza. Ela já vem sendo receitada em pelo menos 5 países europeus e 5 latino-americanos. No Brasil, embora esteja na Constituição de 1988, a taxação de grandes fortunas segue na gaveta, aguardando que uma lei complementar implemente a medida. Mas o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que compõe a minoria na Câmara dos Deputados, apresentou um projeto de lei complementar já em 2008.
E a proposta segue tramitando, nos conta Camila de Caso, economista e assessora do PSOL. Claro que já passou por uma série de modificações, de 2008 para cá, já mudaram alguns valores, mas hoje o que a gente tem de proposta seria o imposto sobre grandes fortunas até 10 milhões, fica isento, e aí começam alíquotas progressivas de 1% até 3%, sendo 3% o valor que taxaria a partir de 100 milhões de reais. A Camila diz que com a medida seria possível arrecadar cerca de 7 bilhões de dólares por ano. Por exemplo, esse dinheiro poderia ser colocado tanto para suprir a renda básica emergencial, que o governo vem alegando que não tem dinheiro, pode ser colocado também para a saúde. Enfim, quando a gente coloca dessa forma, então a distribuição de renda e o segundo, o financiamento de políticas sociais, né? Um país que já está em vias de tomar esta pílula é o Chile. A proposta, aprovada pela Câmara chilena em fins de maio, deve arrecadar 6 bilhões de dólares, cobrando 2,5% da fortuna de banqueiros, especuladores e empresários que juntos formam o 1% mais rico do país. Com o dinheiro do imposto sobre grandes fortunas, o Chile espera sustentar uma renda emergencial de 520 dólares por 6 meses, beneficiando cerca de 4 milhões de pessoas. No Brasil, além do projeto do PSOL, há outros 3 circulando no Legislativo e que visam taxar grandes fortunas. O que falta, na opinião de Camila de Caso, é vontade política. Mas ela acredita que você que está nos ouvindo pode dar uma forcinha. É muito bom e importante para que se tramite as propostas legislativas dentro da Câmara, que a gente tenha essa campanha da Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, de taxar grandes fortunas para salvar vidas. Porque quando tem uma pressão popular, já que tem um projeto já feito, só falta colocar na pauta, né? Mostrando essa urgência, essa necessidade, o Congresso fica cada vez mais constrangido de não colocar essa proposta. A campanha Taxar Fortunas para Salvar Vidas segue coletando assinaturas. Na descrição desse episódio, em www.edasuaconta.com, você encontra o link, caso queira assinar. Você já ouviu falar da pílula de alho? É uma pílula amarela. E a quarta pílula fiscal que apresentamos é a revisão dos gastos tributários. Nós falamos sobre esse assunto no episódio 6 do É da Sua Conta. Em resumo, gasto tributário é quando os governos dão isenções para setores empresariais. Isso é realizado com a promessa de que as empresas beneficiadas irão gerar empregos e ajudar a economia como um todo. O problema é que isso é muito pouco monitorado, há pouca evidência do retorno positivo para a sociedade. Em 2020, o governo federal brasileiro deixará de arrecadar mais de 60 bilhões de dólares com essa prática, sem que se conheça os retornos. Também não existe muita transparência sobre os nomes das empresas beneficiadas. Acontece que essas empresas conseguem facilmente acessar o poder público através de lobby, como você vai ouvir agora na reportagem do Luciano Máximo. De repente, movimentação dos seguranças. Era o presidente com ministros e uma comitiva de empresários a caminho de uma visita de última hora. Cruzaram a pé a Praça dos Três Poderes até o gabinete do presidente do Supremo. O objetivo: fazer um apelo a Dias Toffoli. A reunião foi transmitida pelas redes sociais do Planalto, o que nos bastidores foi recebido por ministros do tribunal como uma tentativa de pressão. Parece piada de mau gosto, mas não é. A imagem do chefe do Poder Executivo caminhando com lobistas no meio de uma pandemia até o chefe de outro poder para pedir flexibilização da economia quando o Brasil chegava a 10 mil mortes causadas pela Covid-19 mostra como o acesso ao governo é completamente assimétrico. Grandes grupos econômicos que normalmente defendem interesses próprios têm ampla capacidade de influenciar decisões governamentais e legislativas. Por outro lado, cidadãos ou grupos organizados que lutam por causas que beneficiam a sociedade como um todo raramente são recebidos e conseguem espaço para diálogo. Um exemplo emblemático é um decreto presidencial de 1º de junho de 2020, que aumenta de 4% para 8% o incentivo tributário para indústrias de bebidas adoçadas. Ou seja, no dia em que o Brasil registrou 30 mil mortes e quase 550 mil casos de Covid-19,
o governo anuncia uma medida que beneficia fabricantes de refrigerantes, bebidas que trazem danos à saúde de quem as consome. A Organização Mundial da Saúde e instituições médicas e acadêmicas renomadas defendem um aumento da tributação sobre esse tipo de produto. Nós soltamos uma nota pública em parceria com dezenas de organizações, exigindo que o governo reveja essa posição e reduza os subsídios para a indústria de refrigerantes. Nós enviamos também um ofício para o presidente da República, para o ministro da Economia e para o secretário da Receita Federal, pedindo não só a revogação desse decreto, como para que eles zerem a alíquota do IPI sobre o concentrado, sobre o xarope que é produzido na Zona Franca de Manaus. Marcelo Bairdi, da organização não governamental ACT Promoção da Saúde, conta também que o Brasil perde mais de 560 milhões de dólares por ano só com incentivos tributários à indústria de refrigerantes instaladas no país. A ACT luta pela redução desse tipo de benefício, mas Marcelo sabe que a disputa com as empresas do setor é bastante desequilibrada. Então nós aqui da saúde pública temos dificuldade até de ter algumas conversas com certos representantes do poder público, enquanto as indústrias têm um acesso, às vezes, quase ilimitado aos principais decisores do país. E essa diferença é de recurso financeiro, mas também é de recurso organizacional, ou seja, essas grandes organizações do setor privado têm equipes enormes em Brasília para fazer o lobby mais diretamente, e muitas vezes essa atuação beira uma intimidação, na verdade, né? Então, teve o caso de uma empresa que ameaçou sair da Zona Franca caso houvesse redução de subsídios. Com passagem pela área econômica do governo em gestões anteriores, a professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Esther Dweck, trabalhou diretamente com o desenho de gastos tributários, inclusive participando de encontros com grupos empresariais. Para ela, a crise atual abre uma janela para a revisão dos gastos tributários. Momento importantíssimo de rever isso. Em alguns casos, para reverter casos que são contraproducentes, seja porque não tem efeitos no setor produtivo, ou porque, na verdade, amplificam desigualdade no Brasil. Esther lista como alvo de revisão ou reversão dos gastos tributários a atual desoneração de lucros de dividendos e benefícios fiscais oferecidos a instituições filantrópicas como hospitais e igrejas. Ela lembra também do setor automotivo, que tem tradição em ser ajudado pelo governo brasileiro. Qual a lógica disso? Porque isso aparece, em parte, por uma ação de lobby do setor, obviamente, mas, por outro lado, um setor que tinha uma presença relevante na indústria. Então, o benefício ele também tem um lado de proteção de empregos, proteção da produção, etc. Mas se a gente for pensar nisso numa visão mais ampla, que é o que eu acho que deveria ser feito no caso de uma revisão desses gastos tributários, o ideal é que a gente tentasse fazer com que determinados setores migrassem, por exemplo, para estimular a produção de transportes coletivos nessa linha de migrar a produção para uma produção mais ambientalmente sustentável. A revisão dos gastos tributários é a pílula que pode abrir um novo espaço de arrecadação, até agora rejeitada pelo governo. Luciano Máximo é da sua conta. A pílula de alho, feita de alho e calor. No nosso Twitter, _da sua conta, fizemos uma enquete para saber de onde tirar dinheiro com justiça social para salvar vidas, cuidar das pessoas, resgatar pequenas e médias empresas. A maioria dos tuiteiros que participaram votaram em taxar grandes fortunas nesse momento de crise. E vimos nesse episódio que existem mais opções para incrementar o orçamento dos países, mais pílulas tributárias. Criar um imposto para lucros excedentes de empresas que estão enriquecendo em tempo de crise, especialmente as que operam em oligopólio ou monopólio. Revisão de isenções fiscais e a tributação de multinacionais de forma unitária e com uma alíquota mínima global de 25%. Também na nossa enquete no Twitter, o Wilson Romero respondeu com a sugestão de conhecer as 10 medidas tributárias emergenciais propostas pelas principais entidades do fisco brasileiro para o enfrentamento da crise. O link para estas medidas está na descrição deste episódio. Ou seja, soluções estão aí, só falta o governo aplicar.
Todos os episódios e links para tocadores de podcasts estão disponíveis no nosso site, o www.edasuaconta.com. Você já foi conhecer ele? Tem só 2 meses de existência e tá lindo! O É da Sua Conta de junho de 2020 contou com a coordenação de Naomi Fuller e a produção de Daniela Stefano, Luciano Máximo e minha, Graziele Davi. Um abraço, desejando muita força para seguirmos enfrentando esse período e até o próximo. Se cuida, se estiver no Brasil, fica em casa e até o próximo É da Sua Conta.